podem ir se organizando, são 10h30, vamos iniciar, e essas mesmas dicas ficam para quem vai apresentar na quarta-feira, tá? Nós vamos ter que ser bem sucintos na apresentação, mostrar assim, o que realmente é importante, que vocês acham daquilo que vocês fizeram que tem que dar mais atenção, para a gente tentar não se atrasar e não entrar muito além do nosso horário. Deixa eu aceitar o restante do pessoal e eu já passo a palavra para as meninas. Fabiola? Oi. Eu vou desligar o meu microfone enquanto vocês apresentam para não dar ruído, tá bom? Tá bom. Então, nós vamos dar início às apresentações dos trabalhos T1 do semestre 2020/1. Tudo contigo, Fabiola. Beleza. Bom dia, eu me chamo Fabiola. Eu me chamo Luna. E hoje estamos aqui para apresentar o nosso relatório técnico do T1. Bom, o nosso trabalho, ele tem por objetivo implementar a função de geração de números pseudo-aleatórios, que são aqueles números que começam a repetir a sequência após um certo período. Os métodos que implementamos foram o congruente linear e o quadrado médio. Para iniciarmos a geração desses números, nós precisamos atribuir um valor inicial da nossa sequência, que seria a nossa semente. E dependendo do tamanho dela, nós conseguimos produzir uma sequência maior de números, fazendo com que a segurança da nossa aleatoriedade aumente. Os números aleatórios, eles são usados em diversas áreas, como na simulação de fenômenos físicos, amostragem de população, programação de computadores, na tomada de decisões e etc. Eles desempenham um papel muito importante na simulação computacional, principalmente na parte da geração de configuração e estados de um sistema, ou também para decidir se um estado ou configuração é ideal para aquele sistema, né? Como, por exemplo, na simulação de moléculas, os números randômicos são utilizados na parte da determinação da disposição das moléculas naquele modelo. Agora eu vou falar um pouco sobre o método do quadrado médio. Foi um método proposto por John von Neumann e ele consiste em você elevar ao quadrado a semente, então pegar uma parte dessa semente que pode ser determinada pela pessoa que está gerando, por exemplo, retirar o primeiro e o último dígito desse número elevado ao quadrado, ou os dois primeiros e os dois últimos, e assim vai ser gerada uma nova semente, que também é um elemento da sequência. E essa nova semente vai ser colocada de novo nessa fórmula, né, de geração do número para gerar o próximo, e assim sucessivamente, até chegar num ciclo. E algumas desvantagens desse método é que se você colocar uma semente muito pequena, por exemplo, um número de 2 dígitos, vai começar mais rapidamente o seu ciclo. Outra desvantagem é pegar, por exemplo, no meio da sequência um valor que seja 0 ou 1. 1 também vai gerar daí uma sequência que vai ficar se repetindo. Nesse método, então, é melhor que essa semente inicial seja grande, até para manter a segurança dos números gerados. Aqui tem alguns exemplos de como acontece. Por exemplo, a semente da pessoa era o número 4.373, que é elevado ao quadrado e gerou esse número. E a pessoa optou por tirar os 2 primeiros dígitos e os 2 últimos, obtendo 1.231. Assim, ia depois elevar 1.231 ao quadrado e fazer assim sucessivamente. Aqui eu tenho uma árvore que mostra uma sequência gerada. E aqui vocês podem observar, por exemplo, o número 92. Aqui pelo sexto dígito, pelo sétimo dígito, ele começa a se repetir um ciclo. E por isso números tão pequenos não são tão bons para gerar
números aleatórios por esse método. Aqui no método congruente linear, a gente gera, né, esse número através dessa função que está aparecendo ali em amarelo, no qual a gente tem as variáveis a, b e m. Essas variáveis, no caso a seria o multiplicador, o b o incremento, e ambas variáveis são positivas. Além disso, o xi é o valor anterior, que no caso é o valor que a gente atribui à semente, né, e depois vai variando. O xi mais 1 seria o próximo valor, que tem que estar entre 0 e m menos 1. Também, o tamanho máximo da sequência é um valor que será igual ao valor de m, porque se passar, daí começa a gerar aquele ciclo de repetição. A gente também tem algumas regras aqui, alguns critérios para seguir, para passar naquele teste de aleatoriedade, né? Que seria o B e o M serem relativamente primos, o M ser uma potência de 2, o A menos 1 ser divisível por todos os fatores primos de M, e o A menos 1 ser divisível por 4, se M for divisível por 4. Aqui nós podemos ver que o valor da nossa semente seria 0, o valor do nosso A é 4.692, o B 127 e o M 10 milhões, gerando essa sequência de números pseudo-aleatórios. Agora eu vou explicar um pouco da nossa implementação. A gente optou por dividir o código na parte que faria, por exemplo, a fórmula do quadrado médio, outra parte que só vai organizar no vetor a sequência e verificar se começou um ciclo, para então imprimir. Aqui na fórmula do quadrado médio, a gente recebe a semente, né, que vai ser passada lá no main, e daí ela é elevada ao quadrado, e se o resultado dessa elevação ao quadrado for menor que um número de 3 dígitos, a gente não vai fazer aquela parte de pegar a metade do número, porque não tem como pegar a metade de um número que seja menor do que 3 dígitos. Então, para retirar, a gente optou por retirar só o primeiro dígito e o último dígito. E para fazer isso, a gente usa aqui essa função floor, né, e divide. E para tirar o primeiro dígito, a gente fez um contador que vai até o primeiro dígito do número gerado, e daí é multiplicado pela potência de 10, que vai ser correspondente o local que está aquele dígito, e a gente diminui, pegando assim a metade do número. Aqui no main, a gente fez um vector e essa flag que ela vai verificar se começou um ciclo, e o nosso programa vai parar quando começar um ciclo. A nossa semente é 121, e aqui no vetor a gente vai guardando, né, os nossos números. Ele chama antes aqui aquela função do quadrado médio, e aí ele verifica, caso não seja igual a um valor já existente na nossa sequência, ele vai continuar fazendo até encontrar um valor que seja igual. Daí, no fim, quando se tornar falso, né, essa flag, a gente vai imprimir todos os valores. No método congruente linear, a gente também separou, né, na função que vai calcular os elementos, né, da sequência, e uma função main que vai fazer toda a parte de gerenciamento dessa sequência. Então, ali no método MCL, a gente recebe como parâmetro a seed, o A, o B e o M. E no Velo, ali, a gente faz o cálculo, né? Que é multiplicar o A pelo valor da seed, aí somar com o valor do B, dividir por M e pegar o resto dessa divisão. Que daí vai retornar, né, o próximo valor. Aqui, na função main, a gente tem um vector que vai guardar todos esses valores da sequência e um booleano que vai fazer essa parte desse controle. Então, enquanto, né, não se repetir os valores, a gente vai chamar o método MCL,
para ele fazer essa geração dos números pseudo-aleatórios. Ali a gente atribui o M esse valor grande ali, o B o 3, o A, né, o 221, e a nossa seed seria o valor ali que está inserido ali dentro do vector. Bom, ali a gente cria um for que vai verificar, né, se tem algum valor ali gerado pelo método MCL que já está dentro do nosso vector. Caso ele esteja, então o nosso programa ele para, né, e printa em tela os valores da sequência. E caso não esteja se repetindo, ele continua colocando no vector o próximo valor da sequência. Bem, agora eu vou falar da função layout, que vai fazer a impressão da tela. Essa função, tipo, como a professora pediu para completar com zeros, então quando um dos valores guardados no nosso vetor for menor que o último dígito que tem 7 dígitos, a gente vai completar com zero usando essas funções setFill e setW, que daí ele vai fazer certinho para ficar com 8 dígitos. Caso seja maior, ele só imprime normal na tela. Uma outra coisa que daí é referente aos dois métodos é que a gente usa o tipo size t, porque como os números vão ficando muito grandes, por exemplo, pode começar com um int, do tipo int, que, por exemplo, 121, mas aí, ao fazer tantas multiplicações, pode ser que esse número comece a se tornar, por exemplo, um signed long int, o que ia dar problema de tipo na hora que a gente fosse fazer as coisas. Então, size t é perfeito porque ele se adequa a qualquer tipo que for referente à variável que ele está tipando. Bom, nos nossos resultados obtidos, a gente conseguiu obter resultados bons, porque a gente conseguiu gerar a sequência de números aleatórios, porém a gente acabou tendo algum problema no quadrado médio devido ao compilador utilizado, então deu diferença nos compiladores. E também, se o código da função geradora não estiver otimizado, a gente vai ter um custo computacional muito alto, por causa da grande produção desses números com quantidade de dígitos muito grande, né? Fazendo com que o computador não suporte e termine o cálculo da sequência antes de ser o momento certo, né? De parar. Eu vou falar um pouco mais especificamente dos resultados obtidos no método do quadrado médio. Bem, como vocês viram lá em cima, a gente começou com uma sequência, ou com uma seed, que tinha 3 dígitos. Então, essa sequência que foi gerada tem 161 elementos, até ela começar um novo ciclo. O que comprova que um semente não tão grande não gera uma sequência tão grande. E, bem, daí a gente teve esse problema com os compiladores, que eu creio que um compilador, tipo, não está preparado para lidar com cálculos tão grandes, porque o outro executa perfeitamente o cálculo e não tem sentido não dar certo em um, porque a gente debugou o código e a gente viu que ele estava diminuindo um do expoente que a gente calcula lá em cima para retirar o primeiro dígito. Então, eu acho que ele retirava um porque ele não consegue calcular números tão grandes. Aqui a gente colocou o exemplo. Essa é a geração incorreta. Aqui o próximo número era para ser 1529, mas como nesse compilador ele não realiza o cálculo corretamente, acabou ficando incorreta. Essa é a geração correta que a gente fez daí num outro compilador e sai certinho os valores da sequência.
No método congruente linear a gente não teve nenhum problema, então a gente conseguiu obter resultados consistentes. E também é bom que a gente tenha um M muito grande para conseguir gerar uma sequência longa, né? E isso podemos observar aqui no nosso código que a gente tem mais de 4.000 números gerados, só que a gente acabou pausando ali para conseguir tirar o print, né? Então iam ser gerados muito mais do que 4.700 e alguns números aí. Bem, nesse trabalho, o objetivo dele foi abordar a implementação, né, de geração de números pseudo-aleatórios e, esses números são importantes, né, no caso da simulação computacional, já que eles são meio que a base desse, desse modo de simular, porque nós podemos fazer estados e aleatórios, como seria na vida real, né? Já que a vida é meio aleatória. E para implementar as funções de geração dos números, nós apenas utilizamos as fórmulas e as regras referente aos métodos que nós usamos, que foi do quadrado médio congruente linear, e os resultados obtidos nós consideramos parcialmente alcançados por causa do método do quadrado médio, que dá aquela divergência de produção de sequências dependendo do compilador. Porque ele acaba fazendo errado aquele cálculo da potência lá, né? Que retira o primeiro dígito da maneira incorreta, né? E isso não ocorre em outro compilador que a gente fez o teste, né? Da geração desses números. E também percebemos que quanto mais dígitos possui a nossa seed, maior vai ser o próximo número da nossa sequência. E a gente teve uma dificuldade que foi adequar, né, os parâmetros do MCL para que conseguisse classificar certinho esses números como reais, aleatórios reais. É isso. Obrigada. Obrigada. Palmas para as meninas, muito bem, acho que está uma muito boa a apresentação de vocês. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para a dupla? Tenho Oi, não, muito boa gente, apresentação. bom dia! Bonjour, Vamos bonjour. acordar, bonjour! Tenho dúvida não, professora, muito boa apresentação. Obrigada, Elogios também são Rodrigo. aceitos, não é só dúvidas. Meninas, eu acho que estava muito boa a apresentação, não sei se elas estavam bem nervosas com relação ao trabalho, mas eu acho que aquela nossa reunião foi importante para vocês terem essa firmeza aí. Acho que Sim, vocês Foi, apresentaram muito professor. foi bem. mesmo. Acho que os objetivos, apesar dessas limitações dos recursos computacionais, acho que vocês entenderam bem o propósito do trabalho, estão de parabéns. A próxima dupla pode ir se organizando. Palmas para as meninas. Quem quiser colocar palminhas ali no chat, podem colocar palminhas no chat. A próxima dupla é o Sidney e o Carlos. Já aproveitando, Emir, que você Parabéns, me meninas. respondeu apenas hoje, que vai também fazer o trabalho individualmente, a gente está com um problema para quarta-feira. Na quarta-feira nós vamos ter que entrar um pouquinho o horário do almoço, né? Ou dividir e colocar um pouco das pessoas na segunda-feira seguinte, mas eu acho que avança muito. Acho que a gente faz um esforço na quarta-feira e almoçamos 15 minutos mais tarde. Eu já reduzi as apresentações da quarta-feira para 15 minutos, para que a gente conseguisse contemplar todo mundo. Mas realmente agora tem mais um, então acho que nós vamos até meio-dia e 15. A próxima dupla se adiante, porque a gente não pode atrasar nem um minuto, vocês viram que o horário está justo. Primeiramente, eu queria parabenizar Posso passar a palavra para o Sim, Carlos? sim. Uhum. Sidney Então, vai Carlos. compartilhar a tela para a gente.
Tá dando para ver? Sim. Bom, bom dia a todos. Vamos falar sobre as gerações de números pseudo-aleatórios. Pode passar o slide, por favor, sim. A equipe é composta por mim, Carlos, e pelo Sidney. Passa. Bom, a apresentação se dará nas seguintes sessões. Vamos falar sobre funções geradoras, as funções que foram implementadas. Análise e implementação, vamos demonstrar o código e como foi feito, a linguagem também. Vamos demonstrar o resultado, os resultados obtidos e, por fim, as nossas considerações finais. Pode passar, por gentileza. Isso, obrigado. Bom, as funções geradoras que a gente implementou foi o método de quadrados médios e o método congruente linear misto. Bom, eu falando aqui do método de quadrados médios, primeiramente ele necessita de um valor inicial semente. O resultado é obtido, como as meninas falaram, né? Elevando-se esse valor ao quadrado, e daí tu delimita qual será o corte, digamos assim, da próxima semente. E daí eleva esse valor ao quadrado e assim sucessivamente. Um destaque que deve ser mencionado é que pode gerar zeros, como as meninas mencionaram lá. Pode gerar zeros de acordo com essa semente que é especificada no valor inicial. O método congruente linear misto tem um valor também inicial, que é uma semente, tem que ser dado inicialmente. Tem as constantes positivas A e C, onde A é um multiplicador e C é uma somatória. E gera interações que podem ser repetidas conforme o número de interações. A gente vai dar uma análise e demonstrar uma análise e a implementação do código. Né? A gente fez na linguagem C++. A gente vai iniciar com métodos quadrados médios. Dá para dar um zoom ali, Sidney, por favor? Obrigado. Bom, inicialmente, a gente fez algumas inclusões de bibliotecas relacionadas com a linguagem de programação, a fim de utilizar alguns recursos padrões da linguagem. Como, por exemplo, ali podemos observar a inclusão da biblioteca string, que é para manipulação de dados referente a isso, entre outros. Bom, começando ali com as variáveis globais, foram declaradas duas, uma semente que armazena aquele valor ali, como pode-se observar, e outra especificando o dígito. Ali na linha 17 é o início do método propriamente dito, onde a variável string, que é a variável número, que é do tipo string, ela irá armazenar o valor que é elevado ao quadrado ali na linha 24. Em seguida, na linha 30 ali, nós fizemos um while, que é um laço de repetição, onde é verificado o tamanho desse número que é gerado, onde é verificado o tamanho do número, se caso for menor que dígito vezes 2, no caso 8 vezes 2 dá 16, se for menor, nós acrescentamos um zero à frente. Isso é questão de cálculo na hora da geração, aí ele já corrige esse erro, caso for menor, aí já vai ter um zero a mais na hora quando for demonstrado o resultado final. Sem mais delongas, ali na linha 36, é onde é feito o arredondamento da divisão dos dígitos, que é para o início do corte, no caso, é especificado o corte. E na linha 44 é feito a conversão de string para int e retorna a semente, assim sucessivamente. Esse método vai ser chamado no main. Ali na linha 5.2 é o início do main, onde é feito basicamente implementações a fim de exibir o código. Foi feito
um algoritmo para demonstrar o código todo em forma de matriz. Ali é declarado um N, que significa a dimensão da matriz. Fizemos uma matriz do tipo string, que irá receber os valores do método que foi implementado anteriormente. E assim é feito 2 laços de repetições, um para demonstrar, para armazenar os valores que são obtidos na variável string, que é uma matriz, e o outro é para demonstrar. Ali na linha 76 é onde é feito a verificação, né, para ver se os valores gerados têm de fato 8 dígitos. Enquanto esse valor não tiver 8 dígitos, que é o que é especificado, é acrescentado-se um 0. Aí é feita a correção. Bom, o Sidney vai executar aqui para demonstrar como foi. Eu vou compilar aqui o programa. Isso. Obrigado. Ali, na primeira semente, ali, foi aquele valor especificado lá em cima no topo, nas variáveis globais lá, foi 442141123. Bom, essa semente é elevada ao quadrado, daí gera aquele resultado ali. O tamanho da string gerada é 23. Eu só printei isso meio por questões didáticas para ver o funcionamento todo enfim. O início do corte é a partir do 4 e a quantidade de caracteres é 8. E assim sucessivamente. Outro detalhe, o corte tem que ser sempre na mesma posição da string, e a quantidade de caracteres a gente especificou como sendo 8, a fim de demonstrar os critérios lá. Pode descer, Sidney, aí a gente pode observar como está sendo feito o cálculo e tudo mais. E aí seria a tabela de números aleatórios gerada a partir do método de quadrados médios. Acho que seria isso. O Sidney vai prosseguir com o próximo método. Eu vou falar agora do método congruente linear. Como o Carlos já explicou, foi adicionado algumas bibliotecas para manipulação de string e funções matemáticas. Aqui a gente vai iniciar com 2 constantes, A sendo 4 e C sendo 3. Aqui a gente vai iniciar também o nosso módulo, que é M como 255. Aqui eu não coloquei um número muito grande, pois dependendo da quantidade de interações, dá um problema no programa, ele dá um crash dizendo que falta de endereçamento no programa. Isso eu vou mostrar mais à frente. E onde que esse M é um valor onde que tem que estar, onde as iterações, né, os valores que vão estar gerados, vai estar entre 0 e o IM, no caso, que seria o M-1. Daí seria, então, de 0 até 254. Seriam os números que estariam gerando dentro do programa. Aqui a gente vai precisar de uma semente inicial. Coloquei como 23. Aqui a gente vai definir a quantidade de dígitos que teriam que apresentar no programa e a quantidade de interações que vai ser exibidas daí. Aqui a gente vai ter a primeira função, onde a gente vai ter um parâmetro x e r, que a gente vai estar recebendo a semente um valor real só para demonstrar no programa. Aqui a gente vai estar recebendo o valor da semente convertendo para string. Aqui, cada interação que ele passa, ele vai ser incrementado mais 1. Aqui a gente vai fazer um while só para adicionar 0, se caso o número, o tamanho do número, né, de quantidade de dígitos for menor que 8, a gente vai adicionar um 0 à esquerda. Aqui a gente só vai printar na tela o número de interações, o valor da semente naquela interação e o valor real. Aqui nessa próxima função a gente vai calcular o valor da próxima semente. Aqui é onde a gente vai estar definindo a função do congruente linear. E a gente vai retornar a semente. Aqui seria a próxima função para descobrir o valor real. Aqui a gente vai estar definindo o xn, que é a próxima semente, chamando essa função acima.
Aqui a gente vai verificar se xn vai ser igual ao x inicial que a gente iniciou nas variáveis como sendo 23. Se caso for, ele vai para a execução e ele vai chamar aquela função explicada anteriormente, que vai só mostrar na tela a interação, o valor x e o valor real. E assim, dando o fim do programa daí. E aqui, se caso, enquanto a interação, o valor não seja igual ao valor xn da semente inicial, essa vai sendo sempre chamada a função para pegar o próximo número para a próxima semente. E aqui é só a função main, iniciando o programa que chama a função next run do float. Aqui daí eu vou executar o programa. Vou compilar aqui ele, vou executar. Aqui foi uma interação com apenas 4 interações, onde o x0 é o 23, como a gente definiu. Aqui é o valor da próxima semente da primeira interação, que deu 95. Aqui seria o valor real, onde foi definido com o valor da semente dividido pelo módulo que foi definido, que é o 256. Ele dá esse valor, que é o número real, que fica entre 0 e 1. E essa foi a quantidade de interações que teve. Após que ele pega o x0 igual à semente inicial, eu dou o fim do programa. No entanto, o programa tem um problema, onde se eu coloco o valor do módulo muito grande, eu vou botar aqui 7 milhões, o número de interações, ele não consegue passar de 263 mil, se eu não me engano. Vou executar o programa, ele vai estar fazendo as interações, e aqui, na última interação, onde deu 262.008, a interação, ele deu um número real, mas ele dá um segmento found, que em buscas feitas, problema de endereçamento ou a quantidade de endereços atingiu o limite. Aí, com esse problema, eu, no momento, não consigo fazer a interação necessária para fazer o funcionamento do programa funcionar corretamente, até que alcançasse o valor da semente inicial. Aqui foi os resultados obtidos dos quadrados médios, conforme foi mostrado no programa, e dos métodos do congruente linear misto. Considerações finais. O método quadrado médio gerou mais dados, nesses exemplos que foi mostrado, onde que teve algumas pequenas dificuldades com com algumas bibliotecas do C++, em questão de manipulação de string e de cálculo, funções numéricas, né? Os parâmetros iniciais influenciam no resultado final, como eu pude demonstrar ali, quando o M for maior que 7 milhões, o número de interações pode acarretar até num problema final. E, por fim, uma sugestão que tem muitos tutoriais com essas funções, que é feito pela linguagem JavaScript, onde que há várias bibliotecas que já têm pronta esses métodos e que podem ser utilizados para facilitar uma futura implementação. Daí. Aqui eu finalizo a apresentação e se alguém tiver dúvidas, estamos à disposição. Obrigada, meninas, parabéns pela apresentação também. Obrigado. Alguém Obrigado. tem dúvida? Alguém tem algum comentário para fazer com relação à apresentação? Colaborações são sempre bem-vindas, pessoal. Vocês podem achar que não, mas são, né? Seja boas ou ruins. Às vezes, olha, acho que a forma que vocês apresentaram ficou bem legal, tá diferente das meninas, as meninas focaram no relatório, vocês focaram no código. Então, acho que os feedbacks sempre nos ajudam a melhorar, de qualquer forma, tá? Mas estava muito boa a apresentação, Carlos e Sidney. Vocês vejam que essa questão dos recursos, geralmente quando tem alguma simulação ou algum método matemático que precisa de mais processador, os computadores eles têm que ter aquele coprocessador matemático.
né, justamente para não acontecer esses problemas ele vai até um determinado limite, e aí dali para frente ele não consegue se desenvolver porque estourou memória, porque estourou a capacidade dele de armazenar dados tão grandes, como as meninas colocaram ali, a questão do tipo de dado. Então, isso às vezes a gente, quando faz programas menores, a gente não se dá conta, mas sempre quando a gente vai para a programação do mundo real, vocês têm que lembrar disso. Dependendo da capacidade e da necessidade que o problema que vocês estão resolvendo vai ter, vocês têm que prever que esse estouro não aconteça. Porque senão o programa de vocês vai funcionar por um certo tempo, e depois, à medida que esses recursos vão sendo utilizados, ele vai estourando. E aí começam aquelas questões de atualização do aplicativo, atualização do sistema, porque o sistema está estourando. Vejam o que aconteceu com o site do CNPq esses dias, né? Continua fora do ar até hoje, por causa que a migração dos sistemas demorou, devem ter demorado para colocar num servidor melhor. São milhões de currículos pendurados lá numa das bases de dados do CNPq. E aí estourou tudo, e a gente está uma semana sem conseguir acessar a Lattes e os outros sistemas, porque eles estão fazendo migração das bases de dados. Então, sempre quando a gente vai desenvolver, a gente tem que ter em conta de que o volume e a escala dos sistemas hoje, elas são muito grandes. Né? Esses sistemas, eles começam pequenos e à medida que eles vão se desenvolvendo, vão sendo utilizados por milhares de pessoas, isso vai aumentando. E, às vezes, o processador, ele passa por isso nesses programas mais simples. Então, se um programa simples já está dando estouro de memória, vocês conseguem imaginar um programa mais complexo, né? A necessidade de recursos que ele precisa. Lá no nosso simulador Arena, vocês vão ver que muitas vezes vai acontecer isso. Nós vamos colocar para simular e vai dar estouro da capacidade do Arena da versão educacional. E aí a gente vai ter que revisar os parâmetros que a gente colocou para dar conta de rodar a simulação. Tá? Mas vai acontecer isso exatamente o que está acontecendo com os programas de vocês aí. Mas é tudo um aprendizado, né? Uma experiência boa. Sim. A gente vai aprendendo com essas questões, vai despertando para as possibilidades de erros que vêm depois no mundo real. O mundo real sempre piora, tá? Só para lembrar. Exatamente. Quando vocês caírem no mercado de trabalho, as questões vão ser piores. Aqui é tudo legal. Aqui tudo a gente dá jeito. Tem que aproveitar esse momento. Exato, para aprender. Quem seria a próxima dupla? Acho que é a Roberta, pode ser? Deixa eu ver lá. Roberta e Pedro. Vou passar a palavra para vocês, para a gente não atrasar. Ninguém mais tem nenhuma questão? Palmas para os meninos, então. Parabéns pela apresentação. Passo para a Roberta e para o Pedro apresentar o seu trabalho. Ok, eu já estou apresentando a tela aqui. Vou começar pelo relatório. Bom dia, pessoal. O trabalho, então, é composto, né, por mim e pelo Pedro. A gente vai primeiro aqui apresentar a parte do relatório, depois a gente vai falar mais sobre o nosso código. Então, aqui no relatório, a gente primeiro fez uma introdução, né, explicando o que são números aleatórios e pseudo-aleatórios. Os aleatórios, no caso, são números que não dependem estatisticamente de nenhum outro, só que os computadores, como a gente tem sempre uma tarefa já pré-definida, os números eles sempre vão estar relacionados um com o outro, querendo ou não. Então, os computadores eles não conseguem gerar números verdadeiramente aleatórios, né? Só os pseudo-aleatórios. A gente também explica aqui que esses números podem ser utilizados em diversos contextos, né? Como, por exemplo, na modelagem dos sistemas. E que a gente, nas aulas da semana 4, a gente tinha visto diferentes métodos, né? Para gerar os pseudo-aleatórios, como o método simples e do quadrado do meio, desculpa. E aí aqui a gente resolveu, então, adicionar também mais um método, que é o LCG, que é o método de geradores congruentes lineares. Aí, na parte 2, a gente começou, então, a explicar... sabe um pouco, Pedro? A gente começou a explicar... Isso. A gente começou a explicar um pouco das funções geradoras, né? E para a gente poder gerar esses números, a gente precisa definir um tamanho y da quantidade de dígitos que eles vão ter, né? Que a gente aqui definiu como y, no caso. E a gente definiu, então, o nosso y como 8. Então, todos os números gerados pelos métodos que a gente vai utilizar aqui, eles vão ter 8 dígitos. E aí,
pode acontecer de, em alguns passos, os números terem mais ou menos de 8 dígitos. E aí a gente escolheu, por caso necessário, né, a gente adicionar zeros à direita ou completar com zeros à direita, né, ou cortar os dígitos à direita, então. E aí a gente pode ir utilizando esse espaço. Então, primeiro, o método simples, que é no 2.1. Aqui. O método simples, ele é quando a gente utiliza uma relação recursiva, né? Então, a gente vai ter o próximo xn, ele sempre vai ser uma função do xn anterior. Aí, no método do quadrado do meio, a gente vai, então, definir uma semente, que seria x0. Pode colocar ali na parte do exemplo. A gente vai sempre definir uma semente x0, que nesse caso aí do exemplo a gente colocou como 4302, né? Aí a gente vai levar esse número ao quadrado, e aí a gente vai pegar os 8 dígitos do meio do resultado. A gente até colocou esse exemplo aí específico, porque no primeiro, como ele era um número de 4 dígitos, ao levar ao quadrado ele ficou com 8, e aí a gente não tem o meio, no caso, né? A gente não tira os números das beiradas, a gente pega esse valor inteiro como semente por passo 2. Aí a gente leva ao quadrado, vai gerar um outro número, e aí a gente vai cada vez pegando sempre os 8 dígitos do meio. E esse, então, é o método quadrado do meio. Daí depois explicando então um pouquinho sobre o método de geradores congruentes lineares, chamado em inglês, né, de LCG. Nesse método, ele é meio que uma evolução do método simples, né? Ele tem uma relação de recursividade aí, onde a gente vai usar uma função linear em trecho, que é definida pela relação de recorrência que está aí embaixo. Uma coisa que é importante falar é que essa relação de recorrência ela pode ter pequenas modificações, como por exemplo, no das meninas, ele calcula o módulo de M era calculado separadamente. Tipo assim, o C era calculado primeiro com AX mais N para depois calcular com o mod de M. Então, ele pode ter pequenas modificações, mas todas são válidas, né? E aí a gente vai ter x0 como a nossa semente, x vai ser a sequência dos números dos valores pseudo-aleatórios que a gente vai calculando, e C, A e M vão ser constantes, que é o incremento, o multiplicador e o módulo. Uma coisa importante de dizer é que nesse método, a quantidade, o período máximo que a gente vai ter vai ser o valor de M. O período é quantos números a gente consegue gerar sem começar a ter repetições entre eles. Então, dependendo do M, a gente vai poder gerar M números com certeza sem começar a repetir, né? Mas, além do valor de M, para garantir que a gente vai ter esse período completo para todas as sementes, as constantes A, C e M precisam seguir algumas regras que estão aqui, que é A menos 1 precisa ser divisível por todos os fatores primos de M, se M for divisível por 4, A menos 1 precisa ser divisível por 4, e M e C precisam ser relativamente primos. Se a gente seguir essas regrinhas, a gente sempre vai ter para todas as sementes, a gente vai ter um período completo igual a M. E aí aqui embaixo a gente tem um exemplo, então, onde a gente definiu as constantes A, C e M, né? E o nosso x0 a gente também usou o mesmo x0 do método anterior. E aí aqui, então, é basicamente só substituir os valores ali na fórmula e fazendo o cálculo. E aí o resultado, né, do passo 1 é usado como semente para o passo 2. Aí depois, então, a gente foi fazer a parte de análise e implementação. A gente resolveu utilizar a linguagem C++, né, no método LCG e do MSN. E aí, aqui embaixo, a gente tem algumas partes importantes do código, mas como o Pedro vai explicar lá no código depois, aí essa parte aqui eu vou deixar para ele falar. Então, pode ir para os resultados obtidos. Ok. E aí, aqui a gente, então, colocou o print, né? A gente colocou os dois métodos lado a lado com a mesma semente, porque a gente queria analisar, né, o quão diferente eles iam ficar. E a gente pode ver aqui que, desde o primeiro número aleatório, né, obviamente, pela natureza em si de como eles são gerados, né? Já começam super diferentes. E aí, esses foram os resultados que a gente obteve. E aí, as considerações finais é que a gente percebeu que o LCG foi bem mais fácil de a gente fazer a implementação, né? Mas, apesar disso, ele parece ter pra gente, assim, uma maior correlação entre os números, visto que a função geradora sempre vai ser uma relação de recorrência que ela é muito direta, né? Já no MSN, essa relação não é tão direta assim, ela é um pouquinho mais indireta. Então, essas foram as considerações finais que a gente teve. E aí, agora, Pedro pode explicar a parte do código. Ok. Vocês conseguem ver direitinho as linhas ou preciso aumentar mais? Sim, já deve estar bom. Acho que se tu aumentar um pouquinho, Pedro, tá bem pequenininho. Sim? Melhorou. Aí, tá. Então, tipo, umas funções que eu implementei para poder usar os
tamanhos de número, porque eu usei long int, 64 bits para cada número, por causa dos tamanhos que vão ser gerados por essas multiplicações, eu fiz também algumas outras funções mais básicas para poder utilizar. Eu fiz uma para contar a quantidade de dígitos desses números, para precisar cortar ou completar com zeros. Fiz essa função digit count. Fiz também essa função de potência, porque a função de potência da biblioteca de math.h, do C++, ela usa double. Então, ao invés de ter que mexer com as conversões de tipos de variáveis, eu implementei a minha potência. Ela calcula só as potências dos números. E fiz a função também de cortar e completar com zeros. Essa função aqui já faz tudo dos números, caso ele tenha mais ou menos do que 8 dígitos. Aqui eu implementei a função LCG. A gente utilizou números menores para poder fazer mais fácil essas regras que tinha do LCG para A-1 divisível por todos os fatores primos. A gente usou isso e acabou gerando, quando a gente usava aquele método, calcular o módulo desse A vezes o número a CID gerado mais o C, e aí o módulo com o módulo, ele gerava números até bem menores. Então, dessa forma assim, eu consegui fazer números explodirem, eles vão crescendo infinitamente, e depois eu sempre vou cortando eles, e assim eles vão gerando alguma coisa um pouco mais aleatória e ficando um resultado mais bonito também. Aqui eu implementei a função do método quadrado do meio. Aqui eu insiro a semente, ela faz a multiplicação, depois ela conta a quantidade de dígitos e vai removendo os dígitos de acordo com a contagem. Eu fiz algumas regrinhas para caso, se, por exemplo, tiver 5 dígitos e eu quiser remover os 3, ela tem que remover só um dígito da esquerda e um dígito da direita. Se esse número for par, a quantidade de dígitos, se forem 6 e eu quiser remover 3, ele vai remover um da esquerda e 2 da direita. Eu fiz cada regrinha para fazer isso, essa remoção. Aí depois ele faz a contagem desses dígitos, se forem menores ou maiores que 8, e faz completa ou corta a quantidade de dígitos. E aqui na main eu só pego esses números, dividi os números que vão para cada método e organizei o print deles. Agora eu vou colocar para rodar aqui. Podemos gerar 100 números usando uma seed até maior. Ele vai dar os resultados todos com 8 dígitos, para ficar bem visível também a diferença deles e ficar bem mais bonitinha a tabela. Por enquanto é bem isso mesmo. Assim, o método do método quadrado meio foi um pouco mais complicado de implementar, mas ele tem os resultados parece que mais bonitos, mais aleatórios do que o outro método. E assim a gente não consegue ver muito bem um período entre eles, analisando assim. Eles conseguem ir bem além. É isso, nosso trabalho. Muito bem. Pessoal, tem dúvidas? Tem perguntas para fazer? Antes que eu me esqueça, vocês estão colocando lá na entrega os arquivos fontes que vocês elaboraram, né? Também. Eu enviei, só eu enviei, mas eu coloquei o nome dela. Não, é só um por dupla com a identificação. Não tem necessidade. Enviei o zipado, sim, do relatório e o código fonte. Tá, e as demais duplas que já apresentaram, que eu acabei esquecendo de confirmar. Sim. Então tá. Sim, enviamos. Pessoal, dúvidas com relação a alguma questão com relação à apresentação? A Roberta, ela fala bem, mas ela fala muito rápido. É nervosismo, desculpa. Ah, pois é, a Roberta engatou primeiro, foi-se embora, ladeira abaixo. Mas tu fala bem, mas tu fala rápido, Roberta. Tenta respirar, menina. Respira. Tá certo que o tempo era curto, mas acho que ainda só conversaram tanto que sobrou bastante tempo ainda ali para a gente colocar alguma questão. Mas, muito bem, então, para a dupla. O Pedro, também vocês acabaram incluindo um método a mais ali. Isso fica bem bom, né? Porque daí temos mais elementos para conhecer essa parte de geração de números aleatórios. Apesar de que nem sempre vocês vão utilizar isso na vida de vocês, mas enfim, né? Lembrando que essa questão dos números aleatórios, ela é importante dentro da simulação por causa da variabilidade do sistema.
Então, sempre que vocês forem testar e precisar de variabilidade no sistema, nem sempre aquela função randômica que vem pré-definida, ela vai servir. Vocês já têm outras formas de garantir isso. Parabéns, então, para a dupla. Palmas pelo trabalho. Matheus tem que sair da aula. Pessoal, lembrando que tentar ficar logado até o final das apresentações para prestigiar os colegas, e quarta-feira nós também vamos ter uma rodada de apresentações. É importante a participação de todos vocês, né? Até para os colegas não se sentirem abandonados, né, nesse momento. E se eu não quisesse que vocês estivessem presentes, eu pedia para gravar vídeo, né? Mas que não é a mesma coisa, acho que esse contato que a gente tem mesmo distante é importante, e o feedback dos colegas também. A próxima dupla. Ninguém tem mais nenhuma questão, nenhuma colocação, nem nada para falar para os colegas? Próxima dupla é o Helder e o Carlos Eduardo. Eu vou compartilhar o relatório também. Tá, vou passar para vocês, então, vocês assumam. Deixa eu fazer uma pergunta. Na quarta-feira a gente tem 7 pessoas para apresentar. Se alguém quiser antecipar para hoje e sobrar tempo, me avise no chat, tá bom? Porque senão na quarta-feira nós vamos até 12h15, aí eu vou pedir que todos atrasem um pouquinho o almoço da quarta-feira, em função da apresentação de todos os colegas, para dar oportunidade para todo mundo. Carlos, passo para ti a palavra, pedir para o Helder. Tá bom. Então, eventualmente algumas coisas vão acabar se repetindo, né? Mas, enfim, esse é o nosso trabalho, nosso relatório, né, sobre geração de números pseudo-aleatórios. Sou eu, Carlos Eduardo, e meu colega Helder. Primeiramente, uma introdução, né, a importância dos números aleatórios, né, os fenômenos que ocorrem na natureza, eles acontecem aleatoriamente, então quando a gente vai modelar, simular esses fenômenos, a gente precisa também ter números aleatórios, né, ou pseudo-aleatórios no caso. Na natureza a gente tem números aleatórios que são obtidos por meio de moedas, roletas, né, e essas coisas assim, até tipo ali no jogo de azar, né, tem bastante ocorrência desses números aleatórios. Mas, quando a gente vai para a computação, para simulação computacional, uma aplicação mais robusta, né, a gente precisa, essas roleta, moeda, não dão conta, né, de obter esses números aleatórios, né. A gente só, se tivesse um sensor, alguma coisa observando, né, isso não seria muito eficiente, digamos assim. Então, a gente tem, na computação, a geração dos números pseudo-aleatórios. Pseudo porque não são realmente aleatórios, né? Eles até tem o conceito de semente, em que a gente dá uma semente para o algoritmo, e o algoritmo, ele gera um número pseudo-aleatório, e por recursividade ele vai chamar ele de novo, o que ele gerou vai ser a semente de novo para o próximo número pseudo-aleatório. Então, a implementação que a gente fez foi em C++, né? Aqui tem a explicação de que já tem, né, as funções randômicas, como a professora falou, para a geração de números aleatórios, pseudo-aleatórios, só que, né, para entender a estrutura do algoritmo e como é que funciona essa geração, né, a gente implementou o passo a passo, né, que era o objetivo do trabalho. Então, aqui, as funções geradoras, que são as funções que geram esses números aleatórios, né? Aqui a gente tem o método congruente, lá de 1951, para o professor Lemmer, então é um método que já faz bastante tempo que existe. Ele diz o quê? Que o resto das sucessivas potências de um número possuem boas características de aleatoriedade, ou seja, sucessivas potências, para obter um número aleatório, eu elevo um número a uma determinada potência e pego o resto da divisão dele, né? Então, eu vou incrementando essa potência aqui e deixo esses parâmetros aqui fixos, e eu vou obtendo números, né, pseudo-aleatórios.
Daí tem o método do congruente multiplicativo, que inclusive é um dos que a gente implementou no nosso algoritmo, no nosso programa, que, né, pelas referências que a gente procurou, é um dos métodos mais simples assim que tem, né? Então, para obter o número da sequência, eu pego o número anterior, multiplico por um multiplicador, né? E obtenho o resto da divisão. Então, esse aqui vai ser o próximo número, né? Esse aqui na primeira iteração vai ser a semente, né? E daí, como tenho uma chamada recursiva, a função chama a si mesma, a próxima iteração ela vai ter, né, a semente como o número que gerou na chamada anterior. E dessa forma ele vai se chamando e vai gerando números pseudo-aleatórios, né? E aqui tem o método congruente linear, em que ele tem um multiplicativo e tem um elemento também aqui somando, e também pega o resto da divisão. E aqui o método do quadrado do meio, que eu vou deixar para o nosso colega explicar, porque ele implementou essa parte. Praticamente, como já foi dito algumas vezes, e passo a repetir aqui de novo, o método do quadrado do meio, desenvolvido por John von Neumann, ele consiste basicamente de uma semente, ali chamada de seed, onde ele vai fazer a elevação desse valor ao quadrado e pegar os seus 8 dígitos do meio. Esse dígito, dependendo, se você tiver mais valores do meio do tanto de bit que foi definido, você pode optar, então, por escolher se você vai pegar um valor mais à direita ou mais à esquerda. Praticamente a forma dele é essa que vocês podem ver. Um conceito algébrico ali, então você vai ter a sua semente, você vai estar multiplicando ela, pegando o valor do meio, como foi dito. Ele possui alguns problemas. Por exemplo, quando você usa uma semente que ela tem a tendência a gerar zeros no seu comprimento, ele pode vir a quebrar essa sequência, gerando uma sequência de zeros. Isso ele pode ser solucionado arrumando essa semente, como eu posso dizer, colocando valores que impeçam essa geração de bits de valor zero ou nulo ali no meio do valor. Isso pode ser resolvido, por exemplo, com números primos, ímpares ou números elevados, de preferência elevados. Uhum. Passando para nossa análise e implementação. Então, como depois o colega vai explicar também o código, né, eu vou explicar um pouquinho mais aqui na parte do relatório. Então, a gente, como eu falei anteriormente, a gente fez em linguagem C, a implementação, a gente fez o método do quadrado do meio e o do congruente multiplicativo. A figura a seguir contém o trecho da função main, né, a função principal do nosso código, em que aqui a gente pede para o usuário digitar a semente, a gente pede quantos números aleatórios ele vai querer gerar, e a gente faz a chamada das funções, né? A gente manda aqui, a gente declara um vetor aqui, e a gente manda esses vetores nas chamadas das funções, justamente para depois conseguir imprimir certinho, bonitinha, a tabela, né, lado a lado os dois. Então, o método do quadrado do meio, né, eu vou deixar para o colega explicar aí. Pode descer direto ali para a parte do código, isso. Praticamente, a solução que nós encontramos para fazer essa implementação do algoritmo foi... primeiro, eu fiz algumas hipóteses. Como eu quero trabalhar sempre com números positivos, então eu transformei os tipos de variável em um int, para mim obter sempre um valor positivo. Porque
quanto maior o número da semente passando e sabendo que ela vai ser elevada ao quadrado, sempre gerando um número maior, o tipo da sua variável, se ela for um valor, por exemplo, int, ele vai acabar quebrando esse valor, a hora que exceder o valor de memória. Então, eu solucionei isso colocando valores do tipo um SignInt na variável, que ele abrange um valor maior de memória. E isso faz com que eu tenha valores somente positivos ao decorrer da sequência. Para implementar, então, eu comecei com o básico, elevando a minha semente, que foi passado pelo usuário. Então, eleva ela ao quadrado. E a partir de um string eu consigo puxar os dígitos que foram gerados. Esses valores que estão em string, eu passo eles para um valor do tipo string. Então, eu vou ter um valor ali de string e eu coloco numa condicional para ver qual que é o tamanho desse valor. Se ele for maior que 7, eu passo, então, esse valor para pegar o valor do meio dele. Mas como? Eu uso, então, um floor ali. O floor, ele vai ver qual que é a metade desse número e vai arredondar ele para baixo. Então, eu pego o tamanho dividido por 2, arredondo para baixo e corro 3 casas para trás e depois eu faço a mesma coisa, divido ele de novo e corro ele 3 casas para frente. No caso, como ele vai pegar o valor do meio, 3 para trás, 3 para frente, então ele teria 7 dígitos. Isso foi uma das coisas que eu não consegui pensar direito. Por quê? Porque se eu colocasse 4, ele geraria um valor de 9 dígitos ali. Mas fazendo desse jeito, eu consigo deixar o máximo de dígitos igual a 8. Quando eu faço essa separação, então, quando eu pego esse valor, eu jogo ele, eu converto ele com um stop, para um tipo longo, um tipo inteiro longo ali. Então, eu tenho uma string e converto ela. E decremento a quantidade que foi pedida pelo usuário, de repetições. Quando eu tenho esse valor, então, num tipo longo, eu faço um pushback para o x0 e uso o método recursivo para ele jogar como se fosse a próxima semente. E assim eu consigo fazer as sequências até chegar na última sequência, que seria o 0. Agora, indo para o método do congruente multiplicativo, né? Esse aqui eu implementei, é uma funçãozinha bem pequenininha, né? Mas ele recebe aqui, enfim, aqueles parâmetros que são fixos, né? Que eu fixei lá na hora de chamar a função main, e a gente implementa aquela funçãozinha que foi mostrado lá no começo, né? Então, aqui é o valor gerado, aqui a semente, né? E aqui os parâmetros, né? Que foram utilizados. No caso, é bom notar aqui, já vou dizer aqui, né? Tem nas próximas sessões, mas acho que aqui é mais... Ó, a gente tem uma peculiaridade desse método, que se o resto dessa divisão der 0, ou seja, se o resultado que deu aqui for divisível por P, a gente também vai ter aquele mesmo problema, um problema bem parecido com o do método quadrado do meio, que é de dar zeros sucessivos, né? E sempre dá 0. Então, esse é um dos problemas que pode acontecer nesse método, né? Depois a gente só aqui decrementa o N, que é para poder utilizar ele como critério de parada depois, né, dependendo da quantidade que o usuário informa. E o valor que gerou aqui, a gente empilha nesse vetor vetcm, né, e chama de novo, né, porque é uma função recursiva. E esse vetcm depois a gente vai usar para imprimir, né, a gente vai usar o vetqm, que a gente fez no outro método, e o vetcm a gente vai imprimir os dois lado a lado. Então aqui é só descrevendo, né, no relatório.
E os resultados obtidos, bom, tem aqueles detalhes do Elder ali, do quadrado do meio, que pode dar zeros sucessivos, dependendo, principalmente se tu pega na hora de cortar, tu corta valores ali com zeros, né? Então, ao elevar ao quadrado zero vai dar zero, e elevar ao quadrado de novo vai dar zero também, então, né, vai dar sempre zero. E tem o que eu falei ali do resto da divisão de dar zero também pode acontecer de dar zero. Então, a gente até na hora de implementar ali, a gente pegou alguns valores e brincou um pouquinho e conseguiu fazer com que isso ocorresse. Então, para ambos os métodos, isso é importante também, né, que como são números pseudo-aleatórios, né, e o número depende da semente que ele recebe, né, se eu repetir essa semente, vai acontecer de repetir toda a sequência de novo, né? Então, os números pseudo-aleatórios têm essa característica, né? Eles geram sequências cíclicas. E agora, os resultados que a gente obteve, aqui a gente tem um print do nosso código, acho que o Eder vai mostrar aí também, né, no ambiente, para a gente ver. E eu acho que é isso. Daí tem aquelas características que o Elder já falou, de usar números ímpares para amenizar ali aquela quebra que acontece na geração dos números. E então é isso. Eu passo para o Elder para mostrar o código para a gente ver direitinho. Então, para a minha apresentação. Aqui. É só colocar aqui para compartilhar, então, tela inteira, vamos ver. Tá aparecendo para todo mundo aí? Tá, sim, tá aparecendo. Certo. Precisa que dê um zoom, ou dá para ver assim? Pode aumentar um pouquinho, tá bem pequenininho. Eu tava conseguindo ler de boa, mas pode aumentar. Aumentar não tem problema não. Só um zoomzinho. Aí, já tá bom. Dica pra tu que Alt Z quebra a linha. Ok, vai. Então, no nosso código, nós começamos implementando, então, algumas bibliotecas padrão, que sempre utilizamos. Em seguida, as funções que nós iríamos chamar durante o código. Isso, na minha visão, não é uma boa prática de programação, que foi aquela questão de, para não obter um número negativo, eu usei um silent int em tudo. Então, não recomendo, não façam isso, ok? Mas deu certo, e vamos lá, gambiarra da programação. O nosso int main, então, como o Carlos já havia mostrado, contendo todos os nossos dados, então digite a semente, sempre visando assim para o usuário um valor que ele queira fornecer ao programa e quantas sequências ele queira que ele quer ter, certo? Como foi explicado também, a nossa função do quadrado médio, que vai estar percorrendo o valor que foi elevado ao quadrado, pegando a metade dele e jogando para 3 lados a partir do meio para trás e 3 para frente ali, sempre com um método recursivo e congruente multiplicativo também, onde eu tenho o meu valor de multiplicação e o módulo, onde ele vai estar pegando o resto dessa divisão. Aqui foi colocado também algumas coisas para imprimir a tabela, para ela ficar bonitinha, organizada, e algumas questões de espaçamento. Nós optamos por não colocar essa sequência de acrescentar os zeros à esquerda, por causa que estava escrito que era opcional, então
nós decidimos não colocar, mas para deixar o código bem organizado e visível, então nós usamos essas funções para organizar o espaçamento. Então, compilando o código e utilizando os mesmos valores que foi colocado no relatório, por exemplo, recomendando que seja uma semente prima, em um valor com certeza vai ser ímpar, então, e isso dá uma característica de possuir mais sequências que não sejam repetidas ao longo do tempo ali. Então, nós utilizamos o valor de 113 e a quantidade de sequências que eu acabei fazendo alguns testes, eu posso pedir quantas sequências forem necessárias que ele vai estar gerando. Eu não fiz um teste com um valor muito grande, por causa que minha máquina não é tão potente, então ia ficar infinitamente rodando o código. Mas, por exemplo, eu posso fazer para 30 sequências, ele vai me gerar um código, os valores dessa sequência na tabela. Pode ver que dentro dessas 30 sequências ele não vai ter um valor que vai se repetir, e o maior número aqui, o maior número de dígitos vai ser sempre 8, para ambos os casos. Algumas coisas de consideração também. Esse daqui era alguns outros testes que eu já tinha feito, esqueci de apagar, perdão. O valor no congruente multiplicativo, que é passado aqui, como o Carlos já havia dito, recomenda-se utilizar um multiplicador que ele seja primo ou ímpar, e ele tem que ser um valor bem grande. Então, aqui pode ser qualquer número, por convenção nós pegamos uma constante qualquer aqui, mas ele pode vir a mudar, pode ser qualquer número grande aqui. Só que uma coisa que nós percebemos no código é que esse valor ele tem que ter no mínimo 8 dígitos, por causa que você está pegando o resto da divisão desse valor. Então, se eu tenho um número de 8 dígitos e eu estou dividindo ele, o maior número desse resto que ele vai ter, se ele tiver 8 dígitos, vai ser 8 dígitos. Se ele for um número menor que isso, ele vai possuir o dígito referente a esse valor. Por exemplo, se ele tiver 2 dígitos, o maior valor desse resto vai ser 2. Se for 3, vai ser 3, e assim por diante. Praticamente o código é isso, então, a nossa implementação e o nosso resultado. E alguma coisa a complementar, Carlos? Não, acho que é isso, né? Não sei se eu parabenizei todos os outros grupos também lá no começo, mas se eu não parabenizei no começo, eu parabenizo agora. Se ficar alguma dúvida, pode perguntar aí que nós tentamos responder. Parabéns, então, meninos. Muito boa apresentação, vocês foram bem detalhistas aí no trabalho que vocês desenvolveram. Não sei se temos perguntas. Eu não sei, eu queria ouvir vocês. O Rômulo disse que ele pode adiantar para hoje a apresentação. Vocês concordam em esperar um pouquinho mais hoje para tentar acomodar todo mundo? Bora, Rafael. Olha, assim, vai começando a apresentação agora, né, que é o meu grupo. Isso, tem o Rodrigo e a Manuela, e aí depois teria o Rômulo, e aí na quarta-feira ficam 6 apresentações também. Então, na teoria era para terminar meio de 10 hoje. Então eu acho que com o tempo da nossa apresentação termina meio de 10. Sim. Não está muito longo, a gente tentou fazer bem sucinto. Não, a gente está adiantando ali 6 minutos, né? Vocês iam começar às 11h50. E aí eu acho que a gente consegue equilibrar melhor os 2 dias para... ficam os individuais, então ficam 6 individuais para quarta-feira, e o Rômulo se antecipa e já apresenta hoje. Então, não vamos ocupar muito mais o tempo, vou passar já para o Rodrigo e para a Manuela. Parabéns mais uma vez para o Helder e para o Carlos. Rodrigo, Manuela, com vocês. Tem minha cara aqui, posso compartilhar minha tela? Então, tá.
Estão vendo minha tela? A gente montou uma apresentaçãozinha aqui para ficar mais dinâmica. Alô, todo mundo me ouvindo? Todo mundo me vendo? Todo mundo vê minha tela? Sim. Ouvindo. Sim. Levantou a tela. Sentiu o desespero, né, Rodrigo? Porque a gente não vê ninguém, não assiste ninguém, só tem que ficar escutando, e ao mesmo tempo tem que olhar o chat, aí o chat... Ó, vou te ensinar magia, ó. 2 telas. Muito bem. Entendeu como que é a mágica? Tem 2 telas em casa. Não, peguei a TV da sala. Mas credo. Passei a mão mesmo. Super high-tech. Cadeiras à parte, então. Tudo com vocês. Meu nome é Rodrigo. Meu nome é Manuela. A gente vai apresentar agora o trabalho de geradores de números pseudo-aleatórios de modelagem e simulação, né? Bem, a gente dividiu essa apresentação na introdução, desenvolvimento, resultados e considerações finais. Você pode ver que aqui não está a nossa pesquisa. Por quê? Que está no nosso relatório, que está disponível no GitHub, se vocês quiserem ler. Segundo, que todo mundo aqui falou a mesma coisa, vai ficar sempre repetitivo, eu achei chato, e vai demorar a apresentação sem nenhuma necessidade, já que a pesquisa, se a gente pesquisou certo, é a mesma coisa que todo mundo, né? E aí vem a introdução do que a gente pretendeu fazer nesse nosso trabalho. Calma, não vai falar. Então, acho que a gente tentou ser mais criativo, e então a gente implementamos o método dos quadrados médios, e a gente tentou criar um algoritmo nosso próprio, que é usando a hash da seed com o SHA-256 aí, que o Rodrigo vai explicar um pouquinho melhor depois. Sim. Começando a explicar um pouquinho como funciona esse algoritmo, porque assim, lá na tua descrição do que tinha que fazer no trabalho, não estava explícito que a gente tinha que pegar um método canônico. Daí eu parei e pensei, por que eu não invento um método, né? Ser mais divertido. Aí eu já vou mostrar aqui como funciona. Se vocês já viram um pouco sobre criptografia, muito provavelmente vocês sabem como funciona o hash. A mais usada também é a SHA-256 e tem uma MD5, mas a gente escolheu usar a SHA-256. O que ela faz? Ela é um mapeamento, é uma função que vai transformar uma sequência de números binários em um número hexadecimal de tamanho fixo. Então é mais ou menos uma representação de algum dado, e geralmente vão ser números únicos. Então, se você mudar um único bit no dado que você está inserindo ali dentro, a hash vai mudar completamente. Por isso que é muito usado em criptografia. É bem difícil você descobrir qual número gerou aquela hash. Mas é bem fácil você gerar a hash a partir de um número. Então, é legal. E aqui que a gente fez? Eu poderia usar esse princípio aqui, já com as funções hash, para fazer algumas outras operações, para usar algum método recursivo, para gerar números aleatórios. E a gente escolheu usar a seed usando o timestamp do momento que você está executando. A gente fez isso já na hora que você executa, para ficar mais fácil de fazer os nossos testes. Mas assim, nada impede você criar uma funçãozinha seed e inserir outro timestamp. Só que a timestamp tem 10 dígitos, eu falei, 10 dígitos é legal, então usamos a timestamp. E se vocês quiserem ver mais detalhes do nosso código, nosso relatório, está disponível no GitHub. Se quiser, disponibilizo o link, mas eu vou passar bem mais sucinto aqui a apresentação para não ocupar o tempo de ninguém, né? Então, o que a gente fez? A gente elaborou 3 testes para poder avaliar a aleatoriedade real dos métodos que a gente está avaliando. A Manu vai começar agora descrevendo os 3 métodos que a gente usou. Primeiro, nos números médios quadrados. Então, como o Rodrigo falou, nos nossos testes a gente usou a seed sendo o timestamp, que para quem não sabe muito bem o conceito, o timestamp é o número de segundos desde a meia-noite do dia 1/1 de 1970. Ou seja, ela quando você roda o código naquele momento, a seed vai ser bem única assim, porque... Né? Então, para a gente medir a aleatoriedade considerando essa seed, a gente criou um mapa de noise, que ele gera um pixel para cada um dos números gerados, né? Então, o que a gente percebeu é que, como no método dos médios quadrados, como a seed original do timestamp tem 10 dígitos,
E se a gente pegar os 10 dígitos do meio do próximo valor, se a gente pega os 10, ou se não, se a seed gerar um número menor, a gente completa com 0. Então, a gente viu que com essa seed, ela normalmente iria para 0 antes de começar a se repetir. E, geralmente ele gerava na média de 500 números aleatórios. A gente também fez essa tabela com a frequência dos valores gerados, então dá para perceber que ela tem uma variação bastante dos valores gerados também. Ligar meu áudio é bom para poder falar, né? Então, essa tabela é boa para poder avaliar se, tipo, algum número cai mais do que o outro, que senão seria mais provável dele cair, né? Daí não seria tão relatório assim, né? Ai, beleza. Deixa eu ver, cara, não tá passando. E também tem a tabela dos resultados que foi pedido para a gente printar, né? Que a gente gerou 100 números aleatórios de 8 dígitos e printou nessa tabelinha aqui para poder ver se tá aleatório mesmo, né? Tá, e agora como que estão os resultados do hash SHA-256? Nos nossos testes, a gente falou, vamos gerar alguma quantidade grande de números. Foi 10 mil, foi 100 mil, foi 1 milhão, foi 10 milhões. Aí mais que 10 milhões eu não tentei gerar porque é meio custoso gerar mais que isso e já estava um bom tempinho rodando. Eu falei, olha, gera mais do que 10 milhões. Então eu acho que é bem legal, é melhor do que 500, da última vez que eu vi, que era maior. E a gente também gerou, né, um mapa de noise, uma escala de grayscale, né, escala de cinza, para poder verificar se verificar visualmente se tinha algum padrão que ele gerava, né, porque se você for ver, a mid-square tem 2 fins. Ou ele sempre gera 0, porque ele vai dar um 0 e vai ficar para sempre 0, ou ele começa a entrar num loop de repetição, né? Como a Luna explicou lá no começo com aquelas árvores, ela sempre vai gerar o mesmo padrão. E quando você gera um noise, ele começa a gerar padrões na imagem que você consegue perceber visualmente. É bem legal. Sim, tem vários vídeos no YouTube a galera explicando, eles usam esse método. Eu falei, nossa, que bacana, vou usar também. E o que acontece? Eu gerei isso aqui com o hash SHA-256 para verificar se tinha algum padrão. Eu não consigo ver nenhum padrão nisso daqui. Se vocês conseguirem ver, bacana, cara. E a gente também gerou essa outra esse outro gráfico, né, para avaliar se tinha alguma frequência a mais que caía de um número ou outro. E ficou bem parecido, na realidade, a frequência que os números caem. Porque eu coloquei números de 0 a 254, porque eu coloquei o módulo de 255. Sim, isso tem um motivo que eu vou explicar nas considerações finais daqui a pouco. E também geramos a tabela de números aleatórios para poder verificar os números que saíam, né, conforme foi pedido. Bem, agora as considerações finais do nosso trabalho. Vai, caramba, oxe, você travou. Bem, algumas dificuldades que nós tivemos no desenvolvimento é que o método do que a gente inventou fazer, né, eles geram os números meio grandes. Se vocês já tiveram a oportunidade de ver a hash SHA-256, deixa eu até mostrar um pouco o código para vocês aqui. Porque eu acho que faltou um pouquinho de código nessa apresentação, né? Bem, esse aqui é o mid-square, código extremamente simples, que vocês já viram aqui nas outras apresentações. E aqui... dá um pouquinho de zoom só para o pessoal ver melhor. Ok. Tá bom? Acho que sim. Bem, isso aqui é só para avaliar. Toma uma água, Rodrigo. Não, é que o tempo frio aqui em Mogi é seco pra caramba, aí destrói minha garganta. Então, se eu começar a morrer de tuberculose daqui a pouco, vocês me perdoam, tá? Aí, beleza. O que eu faço? A gente pega a seed no começo, né? A gente já fala que a seed vai ser igual a 1, a gente começa como 1, e a gente sempre adiciona o timestamp, né? Do momento que está sendo adicionado. E a gente faz algumas operações na hash, porque se vocês forem ver, é um número hexadecimal bem grande. E aí eu pego a soma de cada um desses números hexadecimal, que eu faço essa conversão assim bem merrequinha mesmo, só para conseguir obter um resultado, e eu faço algumas relações. Então, por exemplo, eu vou falando que eu vou multiplicando o número do hexadecimal individual, multiplico pela soma, divido pelo resultado. Assim,
ouvi as vozes da minha cabeça falando que era legal, e eu falei, nossa, é legal mesmo. E aí eu fiz isso daqui para ficar bem aleatório, e ficou mesmo. Só que, como é um número de... tem... Nossa, é bem grande. Eu vou até mostrar aqui um hash para vocês. Eu posso mostrar aqui, ó, a apresentação. Conversor SHA-256. Para vocês verem, caso alguém não tenha experiência com hashes, ter noção do como que é o que eu estou lidando. Vamos colocar aqui, ó, Ana Lúcia. Eu gero o SHA-256 desse texto. Você pode gerar SHA-256 de qualquer coisa que possa ser convertida em binário, né? Então ele gera um númerozão desse aqui, é um número em hexadecimal. E eu vou, tipo, dígito por dígito, convertendo em decimal e fazendo as operações. Então, como você pode ver que isso aqui é bem grande, o meu número fica bem grande. Tipo, coisinha pouca. Ele fechou a janela com um Meet. Acho que caiu o Rodrigo, acho que se jogou. Se empolgou tanto que fechou a janela. Pois é. Não. Você se importa de esperar um pouquinho para ele entrar de novo? Esse Rodrigo, não é fácil. Vamos esperar ver se ele volta. Ai, ai. Mas ficou bem interessante essa ideia de vocês, gostei. Acho que para o semestre que vem todo mundo vai ter que criar um método novo. Vixe. Elevou o nível. Não, vamos. Mas tem que evoluir, né? Acho que 2 semestres para o meu trabalho tá bom. No terceiro semestre a gente tem que dar uma alterada, senão fica sem graça. Todo mundo já sabe. Sim, claro, tem que... Fora que vocês têm todos os recursos de GitHub que para programação só ajuda a vida de vocês, né? Então vocês têm muitos recursos, acho que, para aproveitar. Exato. Rômulo é o Ralph sendo Ralph. Bom, isso aí deve ser os esquemas de games de vocês, né? É o apelido do Rodrigo, ele é conhecido como Ralph. Pois é, agora, Rodrigo volta ou não volta? Dá um WhatsApp para ele. Eu já avisei ele, mas eu posso concluir um pouquinho mais que a gente percebeu como, tipo, o método dos quadrados médios, ele gerava menos números que o que a gente implementou do hash lá, só que desculpe. O do hash, ele gerava muitos mais números, só que ele tinha um custo computacional muito maior, devido também aos números gerados que ficam cada vez mais grandes, né? Então, por um lado, ele é melhor, porque ele gera mais números, só que também tem um peso computacional. Sim, só para lembrar que todos vocês... Não, Rodrigo, sem comentários. Só para lembrar que esse método dos quadrados médios, vocês todos sabem quem foi que criou e em que ano que foi criado. Isso porque recurso computacional se tinha naquela época. Pois é. Então, vejam só. Você está mutado ainda, Rodrigo. I'm back. Não, desculpa, gente, que eu não sou muito bom com computador aí, é complicado, tá? Não, tá. Mas que parte que eu parei? Porque eu acho que eu fechei quando eu fui mostrar o número hash para vocês. Onde que eu parei? Acho que tu se empolgou bastante, você fechou tudo. Não, eu me empolguei mesmo, cara. Caramba. Que isso? Até mudou minha tela aqui, cara. Tá, mas vocês estão me vendo. Qual foi a última coisa que eu falei que vocês ouviram? Que o número gerado era extremamente grande, você colocou o meu nome com uma separação que não existe. Eu coloquei vocês querendo, Ana Lúcia. Ana? Mas é Ana Lúcia sem o. Não, mas é para não ser o seu, né? Porque não ia ser muito então rápido. Era outra Ana Lúcia. Era outra Ana Lúcia. Eu só me inspirei na senhora. Mas vocês viram o número hash que gera, certo? Sim, pode continuar. Então, se quiser concluir, pode concluir.
E o que eu estava dizendo é que por ser um número muito grande, aí eu mostrei também o código e eu estava falando sozinho, achando que eu estava na apresentação ainda. E o que acontece? Eu faço algumas operações nele. Vocês estão me vendo ainda, né? Eu tô com medo agora. Sim, tô vendo, sim. Então tá. E o que acontece? Eu faço algumas operações aqui com a soma daquele número gigantesco, e é por isso que ele fica muito grande. E aí o que acontece? Por ele ser muito grande, eu acho que acontece algumas coisas no final dele, fica enche de zero. Então você coloca alguns números divisíveis por 10 para fazer o módulo, para ficar um número menor, ele sempre coloca, tipo, alguns mesmos números, que ele sempre cai. Isso não é bem aleatório. Então eu coloquei 255, que foi o que eu usei para gerar essa imagem de noise, que ele fica bem aleatório. Então, se eu fosse um dia, eu, a Manu, ou alguém, outra pessoa, fosse retomar esse trabalho, ou uma coisa que eu sugeriria de melhoria é tentar resolver esse problema do tamanho do número gerado, que eu acho que, por conseguinte, resolveria o problema de pegar um módulo de algum número divisível por 10 ou por 2, né, que cai sempre nesses números específicos. Mas, assim, ele é bem eficiente. Ele não é eficiente, né? Ele faz números bem aleatórios, mas ele não é muito rápido, por causa, enquanto o Mid-Square ele gera cerca de mais de 1 milhão de números por segundo na minha máquina, o Shadow 5000 ele gera cerca de 15 mil números por segundo, então tem uma grande diferença. Inclusive, que a professora estava explicando ali na hora que eu entrei, que pela época tinha que ser um algoritmo bem simples. Então ele é bem mais eficiente. E é isso, eu acho que provavelmente perdi um pouco o fio da meada ali por causa que eu fechei a apresentação. A pessoa, quando é inteligente, é difícil, né, gente? Mas é isso, Manu. O que você que ficou, sabe da apresentação e viu eu saindo? Faltou alguma coisa para falar? Não, Rodrigo, eu sei, Manu, conclui. Não, eu já comentei um pouquinho também do custo computacional. Gente, desculpa, tá? Eu quis abrir e mostrar para vocês ali, eu fechei a janela. Nossa Senhora. Rodrigo, não precisa se desculpar, mas eu estava comentando quando você caiu que, graças a vocês, o próximo trabalho vai ser criar métodos novos para os próximos semestres, né? Tudo precisa de uma evolução, até o trabalho de simulação vai evoluir a partir dessa ideia que vocês tiveram. Eu me empolgo na hora de fazer as coisas. Parabéns, eu me empolgo também na hora da excelente trabalho. Obrigado, professora. Parabéns pela apresentação, foi demais. Parabéns. Só para de compartilhar, Rodrigo, porque eu acho que está dando eco, porque tem 2 versões aí no microfone. Pessoal, mais alguém quer comentar? Quer fazer alguma colocação com relação ao trabalho? Tem dúvida ali com relação ao hash que ele criou? A apresentação foi muito legal, aquela distribuição geral. Perdão, peraí. Tá. Obrigado. Tá dando para me escutar bem? Eu acho que eu tô com um problema no microfone. Alô? Tá um pouquinho baixinho, mas tá bom, dá pra escutar, Tá, pera aí, eu vou botar meu fone então. Só um instante. Alô? Melhor agora, né? Ou não? Um pouquinho. Tá, beleza. Eu estourei um pouco o volume da minha guia e tô conseguindo escutar. Tá, beleza. Não, primeiro eu achei muito legal os gráficos de distribuição ali na Grayscale. E aí vai a pergunta, tipo, vocês botaram 2 gráficos, né, de distribuição de números, um com o método quadrado meio e outro com o do hash, e foram formas bem parecidas, então significa que eles são igualmente aleatórios, apesar de um ser gerar muitos mais números e outro ser mais eficiente? Seria isso? Sim. Analisando aquele gráfico, o que a gente consegue descobrir que a distribuição dos números que eles conseguem gerar é bem similar. Então, a aleatoriedade dos números é semelhante. Contudo, conforme você vai gerando mais e mais números, o Mid-Square tende a um fim mais rápido, né? Que eu não sei se vocês chegaram a ouvir a parte que eu estava falando, eu até citei a árvore que a Luna mostrou, né? Que ele entra nos loops. Então, o Mid-Square, ele chega nesses halts bem mais rápido, né? Não sei quando esse meu algoritmo, ele chegaria num empecilho assim, né? Porque eu não tive poder computacional nem tempo para poder descobrir.
mas eventualmente, muito provavelmente, ele acabaria chegando. Mas pelo que eu vi, a distribuição dos números que gera é parecido, mas lembrando, naquele módulo de 255 que eu gerei, se fosse um módulo, por exemplo, de 10.000, já é diferente, por causa daquilo que eu comentei, do tamanho do número, muito provavelmente, que ele acaba gerando números sempre, tipo, são 5 números diferentes com aquele módulo. Eu tentei debugar um pouco o código, tanto que por isso que tem aquela parte que eu falei que eu não usaria muito no meu programa, que era para verificar o tamanho do dígito, e é ridículo de grande, 6 milhões vezes 10 elevado a 20, é muito grande, entende? Se você quiser também posso te mostrar ali como que eu fiz as tabelas e tal. Eu não mostrei ali o programa que eu usei para fazer os testes, porque eu acho que não compete essa apresentação mostrar o que eu fiz para fazer o teste, eu só mostro os resultados, né? Mas se quiser eu mostro, e eu também mandei o link do GitHub se alguém quiser dar uma olhada. Eu usei a Matplotlib para fazer os gráficos, e é isso só. Eu acho que só usei ela mesmo, porque eu fiz o Grayscale e o gráfico de barra. Né? Não, respondeu bem a pergunta, Rafa. Se sobrar alguma questão, eu dou uma olhadinha no GitHub. Mas obrigado, Felipe. Eu deixei um tutorialzinho de como rodar no teu PC também, se você quiser. Muito bem, documentou tudo no relatório, né? Documentaram. Então. Documentamos. O relatório tá bem bonitinho, também tá citando o GitHub, tá falando da pesquisa, de como a gente fez e por que a gente fez. Tá ótimo, então. Parabéns. Eu não citei as vozes da minha cabeça. Essa daí eu deixei de fora. Não, as vozes da tua cabeça tu não precisa citar ainda. Guarda elas aí, que elas são bem úteis. Não sei se Rômulo apresenta hoje ou apresenta quarta, porque já estamos com 26. Rômulo. Oi. Por mim, tanto faz, professora. Deixar para quarta? Porque quarta, pessoal, as apresentações elas vão ser um pouquinho apertadinhas, assim, são 15 minutos no máximo para tudo. Então, para apresentar e para dar uma discussãozinha, para a gente conseguir atender todo mundo. Vocês aguardam o Rômulo apresentar ou deixamos para quarta? Por mim, estou por vocês. Alô, pessoal! Aqui, ó, eu já tô cheirando o cheiro do meu almoço aqui, entendeu? Se o Romulo quiser apresentar, eu aprecio aqui e fico mais alguns minutinhos, que é rapidinho, né? Mas... Sim. Tá, Rômulo, então apresenta, Rômulo. Daí fica Vamos 6. Vamos passar a palavra para ti, tá bom? Tá bom, obrigado, professora. Deixa eu apresentar essa tela. E só para completar, gente, quando, assim, obviamente que tem coisas repetidas e vocês não precisam ficar se desculpando por isso, tá? Porque, na verdade, os assuntos eram praticamente os mesmos. Mas apresentem o que vocês acham importante. Eu sei que no relatório depois eu vou ler, vou verificar todo o trabalho que foi feito. Então, concentrem naquelas partes que vocês realmente acham importantes enfatizar aí no trabalho que vocês desenvolveram, tá bom? Bom. Então, bom dia para todo mundo, né? Quase boa tarde já, chegando aí no horário do almoço. Dependendo de pergunta, boa noite. Dependendo, vai que a pessoa tá no Japão, Olimpíadas. Então, primeiramente eu vou começar direto pelas funções geradoras, acho que todo mundo já deu uma introdução boa, né, se for para pensar, então eu vou pular direto para a parte que é um pouco mais interessante, até pelo tamanho da apresentação. Eu comecei explicando no relatório e codando também o método dos quadrados médios, mas logo pensando em como ele é definido, em como ele é utilizado, que você acaba pegando, levando o número ao quadrado e produzindo uma semente, eu implementei ele um pouco diferente, eu acho, que da galera. Então, assim tá bom o tamanho, ou assim fica melhor? Se a professora puder dar um feedback. Tá pequenininho, mas dá para ver, pode ser. Não, eu posso aumentar assim também. Aí, ficou bom. Tá, obrigado. Então, antes mesmo de eu acabar utilizando a minha semente, eu parei para ver a proposta que a professora pedia, e como a gente estava sempre limitado a apresentar números de 8 dígitos, e eu queria trabalhar com sementes de tamanhos variados, eu não queria me limitar a uma semente de 4 dígitos, por exemplo, eu implementei essa verificação, e eu acabei meio que deixando ele padronizado para, se você tiver uma semente muito grande, ela vai ter uns resultados absurdos, mas se você tiver uma semente entre
entre 2 e 8 dígitos, ela acaba tendo meio que um tamanho parecido. Então, é uma implementação um pouco diferente do método dos quadrados médios, que eu acabo limitando só para o print ficar bonito mesmo. Só na hora que a gente vai printar na tela todos os resultados que a professora pediu, eu acabei limitando ele. Então, normalmente no método dos quadrados médios, você tem aonde você quer pegar, né? Vamos dizer, se você tem um número de 16 dígitos, você sempre quer pegar o meio dele. Mas se você tem um número, por exemplo, um número com 3 dígitos ou um número com 5 dígitos, eu acabei fazendo com que ficasse muito certinho. Todos eles eram meio que padronizados para como se eu estivesse trabalhando com 8 dígitos sempre. Então essa foi a implementação que eu fiz para diferenciar um pouco, até porque eu achei que todo mundo ia implementar muito parecido, e a ideia não era implementar o mesmo que todos, pelo menos. Esse foi um dos objetivos do meu trabalho. E assim como o Rodrigo, eu estou fazendo tópicos 1, eu não sei se ele já fez, mas eu estou fazendo blockchain. Então, o Martin fala muito sobre hashing e sobre a importância dessas funções e desse algoritmo em todo o mercado geral, né? Porque a gente está vendo aí o mercado das criptomoedas cada vez mais explodindo, a segurança digital cada vez sendo mais colocada em prática e cada vez tendo mais relevância, e até mesmo jogos, arte digital está sendo vendido utilizando criptografia. Então eu também decidi implementar o hash 256, ou SHA-256, desculpa. Mas aqui no relatório eu acabo dando uma explicação mais técnica dele. Então, como é feito as decomposições dos blocos, como eu faço para gerar os 64 blocos do SHA-256, que eu não acho que cabe eu falar aqui na apresentação. Então, eu vou pensar mais em como eu acabei implementando o SHA-256 e o método dos quadrados médios. Se a gente vê a minha implementação aqui do SHA-256, eu basicamente pego uma semente de N dígitos, aí agora eu não acabo me limitando, porque como o SHA, não importa o tamanho da semente, o hash sempre vai ter o mesmo tamanho. Então, isso é muito bom, porque aí eu não acabo tendo um problema. Então, basicamente, eu pego uma semente, transformo essa semente em hexadecimal e transformo o hexadecimal em decimal. E caso o decimal seja menor, o tamanho dele seja menor que 8 dígitos, eu completo com 0. E eu uso esse novo decimal para gerar mais sementes e faço isso infinitamente. Só que o problema do SHA-256, igual o Rodrigo falou, é que o hash ele é muito grande, né? Como o Rodrigo mostrou, são números gigantescos, são mais de 64 dígitos. Então, para limitar as iterações que eu fiz, eu me limitei a sempre pegar os 8 primeiros dígitos. Porque os 16 primeiros dígitos de um hash SHA-256 é o famoso padding, é como a galera gosta de chamar, os 16 primeiros blocos, perdão. É o padding. Então, é até o que a galera da comunidade computacional gosta de fazer, é tentar descobrir números e frases e qualquer coisa que gerem hashes muito parecidos, que gerem hashes com o maior número de 0 no começo. Então, eu me limitei a pegar os 2 primeiros números até para tentar, sabe, descobrir esses novos números, essas novas sementes que geram muitos zeros no início. Então, se você vê, se não me engano, o número 0 e o número 3, ou o A e o C, algo assim, eles geram, acho que 4 zeros logo no início, e depois eles completam, o que facilita muito. Então, depois eu só gerei um gráfico de barras. Isso, essa é a ideia do Proof of Work, exatamente, Rodrigo. Foi nela que eu me baseei para pensar nisso. Então, eu só vou deixar rodando o código aqui. E como eu realizei a análise, né? A minha proposta para o trabalho era ver qual a diferença que eu consigo, principalmente pensando em sementes pequenas, entre o método dos quadrados médios e o SHA-256. Porque como o SHA ele não se limita ao tamanho da semente, eu queria ver qual a influência que o tamanho da semente tem. Então, em quanto tempo eu vou conseguir ter uma recorrência de semente.
né? Então, se eu parar para ver aqui o gráfico que eu gero quando eu estou trabalhando com 4 dígitos no método dos quadrados médios, eu tô com 4 dígitos só, eu gero poucas iterações, por causa do jeito que eu implementei. Mas agora, quando eu vou para o SHA-256, com esses mesmos 4 dígitos, eu gero 12.000 iterações, o que dá muito mais número aleatório. Dá para, acho que eu até coloquei aqui no relatório, eu chego a, se eu não me engano, 200.000 vezes mais em porcentagem de números que eu gero. No entanto, quando a gente está tratando de 8 dígitos ou de sementes maiores, é possível que o método dos quadrados médios seja melhor. Porque a semente do SHA, ela realmente, como ela não depende, ela sempre fica numa média de 8.000. De 8.000 iterações, independente do que eu faça. Então, mas em média, o SHA ele fica 1000% melhor, ele gera 1000% mais iterações do que o método dos quadrados médios. E esse foi o meu objetivo nesse trabalho, era ver quais são as diferenças entre o método do quadrado médio e o método do SHA-256. E basicamente é isso. Tentei ser sucinto. Super sucinto. Mas tá, acho que tá bom, né? Pegou a sequência ali que o Rodrigo já tinha apresentado. Também, até bom que ele já... hash, ficou legal, porque ficou, né, 2 trabalhos com... Bom, gente, assim, vocês vejam que vocês estão pegando uma coisa super antiga e uma coisa super moderna e comparando, né? Exato. Então, as diferenças do número de interações, com certeza, estão relacionadas a esse período de tempo computacional que está relacionado aí. O que fica de lição que talvez seja interessante nessas comparações que vocês criaram, que eu estou achando muito boa essa discussão, muito boa essa forma de vocês visualizarem o trabalho, porque, na verdade, eu não exigi que vocês fizessem isso, mas vocês estão fazendo, então isso é muito legal, assim, e eu fico muito satisfeita quando eu vejo esse posicionamento dos alunos com relação às coisas que estão sendo discutidas, porque vocês vão acrescentando coisas aí que depois levam para a vida, né? Por exemplo, a quantidade de interações de um método ou de outro, quer dizer, quando que eu vou utilizar, né, um método que me permite mais interações? Então, digamos que vocês, lá pelas tantas, precisem desenvolver alguma coisa, precisam fazer um campo de testes onde precisa gerar opções aleatórias ali de alguma coisa. Então, vocês vão saber, se o problema tem um espaço pequeno de testes, é uma coisa, vocês podem usar qualquer um desses métodos que vão se repetir, que tem um número de interações menores e vai resolver o problema de vocês. Se vocês precisam criar um campo de teste onde essa quantidade de números vai ser um ponto importante dos testes, quer dizer, eu tenho que deixar rodando o meu campo de simulação ou o meu produto para ver se ele realmente vai funcionar para um número maior de interações, aí eu tenho que usar uma coisa mais moderna, como esses métodos que vocês estão apresentando, né? Então... Até como eu deixei na sugestão, como a professora pediu, né? A minha sugestão foi no trabalho mesmo, é que deixar livre para os alunos escolherem novos métodos para tentar explicar na aula ou apresentar no trabalho. Porque um dos métodos mais importantes que existem, o mais utilizado hoje em dia, é o método dos primos de Mersenne, que eu não sei se a galera sabe, eu cheguei a... É uma coisa bem matemática, bem de nerd, assim, mas são os maiores números primos que existem, né? Se você eleva 2 elevado a um número primo menos 1, sempre vai dar um novo número primo. Então se você pega o Mersenne Twister, é o método que, se você pegar, vamos dizer, até aqui em Python, se você faz randint, ou, se não me engano, é random, ou randnumber, um negócio assim, o Python ele já tem implementado. O C++ também tem implementado, biblioteca normal. Então, é o método mais utilizado, sabe? Que a gente não chega a tratar. Talvez um bom trabalho para os próximos semestres seja justamente o pessoal dar uma pesquisada no que as linguagens de programação usam hoje como métodos de geração de números aleatórios e o que isso significa em termos computacionais. Aí sim dá para fazer a comparação com esses métodos mais antigos, que na verdade eles são bem úteis para a gente entender como é que funciona, né, toda essa parte de
desenvolvimento e por que tem que ter semente, por que esse ciclo ele tem um número fixo ali de repetições, né, lá pelas tantas ele vai se tornar uma periódica, porque ele vai se repetir em determinado momento, né, então acho que esses conceitos realmente eles são importantes até para vocês poderem depois criar novos métodos e novas soluções aí computacionais. Com relação ao Bitcoin, blockchain, na verdade, por exemplo, hoje, só para vocês terem uma ideia, existe muita pesquisa em cima do uso de blockchain para questão de segurança e privacidade dos dados do IoT aplicado para a saúde. Porque, na verdade, ninguém sabe como é que vai se fazer segurança com os dispositivos de IoT. Né? E aí, uma das possibilidades é aplicar blockchain como técnica, porque, assim, recurso computacional, quando se fala em internet das coisas, ele é bem pequeno, a quantidade de memória é praticamente inexistente. E aí a gente precisa de muita otimização de recurso. E aí uma das técnicas tem sido apresentada nos últimos trabalhos que eu tenho lido sobre isso. Eu hoje tenho uma orientanda de TCC trabalhando com isso, que é a Bianca, né? Realmente é um desafio, porque vai precisar de segurança? Vai. Como que eu coloco segurança num dispositivo que não tem nem memória, nem processamento? Quer dizer, criptografia não vai dar. E aí eu faço o quê? Então, só para vocês terem uma ideia de que por onde andam as pesquisas aí na área dos blockchain da vida. Gente querida, vamos almoçar então. Eu agradeço a apresentação de vocês, parabéns, Romulo, pela apresentação. Boa, Romulo.